E eu quero já convidá-los para a gente já abrir a Bíblia e irmos para a palavra de Deus nessa noite. No livro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, dos versículos 33 até o 43. Hoje à noite, irmãos, eu quero falar sobre a manifestação da justiça de Deus. Amém? É um tema, irmãos, muito precioso para nós como igreja. Nós vamos falar sobre a forma, a maneira que Deus manifestou e manifesta todos os dias a sua justiça. Evangelho de Lucas, capítulo 23, os versículos 33 até o 43. Nós vamos meditar um pouquinho hoje à noite sobre o ato da crucificação. Amém? Estou lendo. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro respondeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agora queremos meditar nessa palavra e pedimos, Senhor amado, que o Senhor venha nos dar entendimento, trazer luz ao nosso pensamento, ao nosso coração, ao nosso entendimento, para que todos nós possamos compreender a Tua palavra nessa noite, para que possamos também aplicá-la, para que a nossa vida, Senhor Deus, esteja de acordo com a Tua vontade e com o Teu propósito para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Queridos, a gente vê aqui um cenário, o cenário da crucificação muito conhecido, ao qual nós já vimos em muitos filmes produzidos, filmes cristãos, ao qual também muitas igrejas é de costume, todos os anos no período da Páscoa, fazem a encenação da crucificação. E há uma cena, irmãos, muito chocante, forte, emocionante. E a gente vê na leitura que a gente acabou de fazer dessa palavra, a gente vê alguns personagens
nesta cena. A gente vê aqui autoridades, a gente vê a grande massa, o povo que estava ali presenciando a morte de Jesus. Nós vimos nessa cena dois personagens que a Bíblia os chama de malfeitores. Algumas traduções os chama de criminosos. E no centro desses dois homens estava com certeza o personagem principal desta cena, Jesus. Amém? Jesus estava no centro das atenções. Só que neste momento estava acontecendo algo extraordinário, poderoso e muito diferente do que aquilo que as pessoas que estavam ali presenciando aquela cena estavam entendendo em seus corações. Para muitos, este ato era o fim. Para muitos, era o fim de Jesus. Para muitos, era o fim de um suposto Messias, de um suposto Cristo, de um suposto ungido de Deus, de um suposto Salvador e Senhor. Para muitos, estava chegando ao fim. E por isso que a Bíblia diz que as pessoas zombavam de Jesus. Jesus já havia passado por um caminho interminável. O caminho da humilhação, o caminho da tortura, o caminho do desprezo, né? O caminho da zombaria, carregando uma cruz muito pesada em seus ombros. E durante todo o percurso, o que as pessoas faziam era zombar de Jesus. Alguns cuspiam nele, outros tentavam bater em Jesus, até que por fim ele é pendurado no madeiro. E ele fica ali por algumas horas. Já havia sido torturado com chicotadas. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, que perfuravam a sua cabeça, o machucando fortemente. Jesus estava ali com uma sede terrível, com muita sede. Estava por muito tempo sem tomar água, sem beber. Estava engolindo o seu próprio sangue. Seu corpo transpirava o suor do sofrimento, o suor da dor, o suor da angústia. Mas ele estava perseverante, cumprindo aquilo ao qual ele havia sido chamado a este mundo para fazer, a sua principal missão, que era morrer na cruz. E morrer por quê, irmãos? Morrer por pessoas, por zombadores, pessoas que o desprezaram, pessoas que ainda o desprezam. Morrer por pessoas terríveis, morrer por pessoas agressores, pessoas promíscuas, pessoas desobedientes, pessoas mentirosas, roubadores, assassinos, corruptos, ladrões, idólatras, pessoas murmuradoras. Quando a gente vê essa cena, Jesus pendurado na cruz, e na sua companhia estavam dois criminosos, e saber que ele estava lá justamente para morrer por pessoas como eu e como você. Esta era a cena, este era o cenário. O palco não era um altar folhado de ouro, com muitas flores bonitas, paredes bem pintadas, uma iluminação combinando com todo aquele cenário. O palco era a cruz. A plateia não estava ali para aplaudi-lo, a plateia estava ali para julgá-lo, para dizer: crucifica-o.
As pessoas que estavam na sua companhia, ao seu lado, um à direita, outro à esquerda, não estavam ali expressando consolo, amenizando o seu sofrimento. Um deles, a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que zombava na cara de Jesus, dizendo: salvou a muitos, e agora não pode salvar nem a ti mesmo. Se realmente tu é o Filho de Deus, por que tu não te salva e salva nós também? Esta era a cena. Mas, irmãos, como que eu vejo a justiça de Deus se manifestando nesta cena? Primeiro, Jesus, ele estava na cruz, entregando a sua vida, para que a nossa vida pudesse ser salva. Jesus, ele estava na cruz com um grande propósito. Ele estava ali entregando a sua vida. A Bíblia diz que não tiraram a sua vida, ele entregou a sua vida. Amém? Quando soldados foram para prender Jesus, a Bíblia diz que Pedro tenta impedir a prisão de Jesus, e ele fala para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu invocaria legiões de anjos, e jamais alguém me levaria para uma prisão. Portanto, Jesus, ele se permitiu ser levado, Jesus se permitiu ser preso, para que o seu propósito, o propósito do Pai, se cumprisse na cruz. E o propósito era que ele entregasse a vida dele, perdesse a vida dele na cruz, para que a minha vida e a tua vida fosse salva. É por isso que no livro de João, capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido por todos nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, olha o que ele desenvolve nesse assunto. Romanos capítulo 5, versículos 6 até o 8. Olha o que Paulo diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Olha o que Paulo diz: Cristo, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos como? Paulo está dizendo: nós éramos pecadores, nós éramos terríveis, nós andávamos perdidos, longe de Jesus. Jesus, neste tempo, ele morreu pelos ímpios. Quem é ímpios, que a Bíblia fala de ímpios? É aquela que não quer saber de Deus, que abertamente diz que não precisa de Jesus, que não precisa de Deus, né? Nega Jesus, vira as costas para Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu pelos seus escolhidos, por aqueles que haveriam de crer nele. Enquanto isso, a multidão zombava de Jesus. A gente vê que as autoridades estavam presenciando algo que enchia o seu coração de contentamento, de satisfação, de prazer, vendo Jesus sendo crucificado. E aí eles olhavam para Jesus com satisfação, com contentamento no seu coração. Mal eles sabiam que dali a algumas horas realmente Jesus morreria, mas que ao terceiro dia Jesus venceria a morte, o grilhão da morte, a cadeia da morte, e ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele venceria a morte, e ele falaria para a morte: ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus na cruz. E a gente vê aqui, irmãos, a manifestação dos dois malfeitores, dos dois criminosos. O primeiro, irmãos, a se manifestar é aquele malfeitor que ele não crê em Jesus, mesmo estando tão perto. Ele estava tão perto do Senhor, ele estava ao lado do Senhor, ele teve a oportunidade da sua vida, mas ele escolheu desprezar o Senhor.
Ao seu lado estava aquele, o único que podia salvar a sua vida, que poderia salvar a vida dele. Mesmo antes da morte, na hora da morte, estava ao seu lado o único que poderia salvar a sua vida. Mas ele escolheu desprezar o Senhor. E este malfeitor, irmãos, ele representa exatamente a arrogância humana e a dureza do coração do homem sem Deus. Quantas pessoas, irmãos, têm oportunidade de conhecer Jesus, entregar a sua vida para Jesus, deixar Jesus mudar, transformar a sua vida, mas preferem virar as costas para Jesus, mesmo às vezes, Jesus estando tão perto, Jesus estando tão próximo, Jesus estando tão próximo, ali pronto para salvar. Mas quantas vezes a dureza do coração fala mais alto, a arrogância do coração fala mais alto, e as pessoas simplesmente preferem dizer: eu não preciso de Jesus, e preferem zombar do Senhor. Esse malfeitor, ele representa, nós até outrora éramos assim. Por anos nós zombávamos de Jesus, por anos nós desprezávamos Jesus. Quanto tempo, irmãos? Uns aqui 20 anos, outros 30, outros mais. Nós vivíamos e dizíamos: eu não preciso de Jesus, eu preciso apenas trabalhar e cuidar da minha vida. Eu não preciso de Jesus dos crentes. Quem precisa de Jesus é quem é muito fraco. Realmente, nós reconhecemos que precisamos de Jesus porque nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas misérias, as nossas angústias, e sabemos que Ele é o único que poderia nos salvar, é o único que poderia mudar a nossa vida, era o único que poderia transformar a nossa vida quando nós estávamos perdidos. Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aquele homem, irmãos, era um pecador. E a questão é que ele poderia se arrepender dos seus pecados ali na cruz, mas ele não se arrepende. Ele prefere continuar vivendo na prática do seu pecado, não reconhecendo Jesus e zombando, desprezando de Jesus. Ele morre em pecado. Ele morre na prática do pecado. E o apóstolo Paulo diz que o salário, a consequência de uma vida pecaminosa, de uma vida cheia de pecados, sem arrependimento, não existe outra recompensa a não ser a condenação. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Amém? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna, irmãos, a salvação, para mim e para a tua vida, não custa nada para mim e para você. A nossa salvação não se compra, não se paga com dinheiro, não se paga com esforço meu e teu, não se paga com sacrifícios meu e teu. A salvação minha e tua já foi paga na cruz, pelo sangue de Jesus derramado no madeiro, pela vida que Ele entregou na cruz para que a minha e a tua fosse salva. Nós não precisamos pagar nada, até porque não temos condições, não temos dinheiro, prata, não temos uma vida que pudéssemos entregar pela nossa própria vida, mas Ele fez isso por nós. Amém? Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz que a consequência de uma vida de pecado é a morte. A morte aqui, irmãos, é a condenação eterna. Mas Deus disponibiliza a vida eterna, e isso é gratuito. A Bíblia diz que é um dom de Deus. É um dom de Deus. Para quem, irmãos? Para aqueles que creem no Senhor. Não precisa pagar nada, até porque nós não teríamos nada que pudéssemos pagar o preço da nossa salvação. O que nós precisamos é apenas crer nele, confiar em Jesus, acreditar em Jesus, seguir Jesus. Amém? Mas a gente vê também o outro malfeitor. No outro lado de Jesus, a gente vê um outro malfeitor. Um homem que estava prestes a morrer e quase beirando a sua morte. Versículo 41, olha o que ele diz. Versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro:
repreendendo, dizendo. Olha o que esse malfeitor fala, irmãos. Eu creio que nesse momento ele já estava com seu coração rendido a Jesus, prostrado a Jesus. Ele fala, irmãos, um criminoso. As pessoas olhavam na cruz um criminoso, um malfeitor, um bandido. Mas Jesus já olhava ao seu lado ali um filho de Deus. Seu coração já havia se rendido a Jesus. Olha o que ele diz para o outro malfeitor: nem ao menos teme a Deus. Tu não temes a Deus, estando sob igual sentença. E aí, irmãos, o versículo 41, o malfeitor, ele diz: nós, na verdade, ele diz, eu e você, estamos aqui na cruz, estamos morrendo dessa forma, de forma justa. Não cometeram nenhuma injustiça, porque nós realmente somos bandidos, nós somos malfeitores, nós somos transgressores da lei. Nós merecemos a cruz, nós merecemos essa morte. Fizemos por onde? Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele está aqui, irmãos, antecipando a teologia paulina. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E esse malfeitor, ele está fazendo isso. Ele diz: nós estamos aqui porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Nós estamos morrendo na cruz porque estamos merecendo os castigos dos nossos atos. Nós praticamos transgressão da lei, e por isso que nós estamos aqui. Mas ele segue dizendo: mas este homem nenhum mal fez. Aleluia. De fato, Jesus morreu na cruz, irmãos. Ele morreu na cruz sem cometer um pecado, sem cometer uma transgressão da lei. Jesus foi completamente puro para a cruz, limpo, inocente, santo de Deus. Mas ele precisava morrer na cruz para pagar o preço, não por causa dos pecados dele, porque ele não tinha pecado algum, a Bíblia diz. Mas ele morre na cruz para pagar o preço do meu e do teu pecado, e o pecado daquele malfeitor que nele creu. Ele reconhece na cruz que ele era um pecador e que, portanto, ele merecia aquela punição. Irmãos, um dia nós entendemos isso, e nós precisamos entender todos os dias. Os nossos pecados traziam sobre nós uma condenação eterna. A sentença dos nossos pecados era a punição eterna. Mas nós reconhecemos que Jesus morreu na cruz, sendo inocente, para perdoar os nossos pecados, para transformar a nossa vida, para salvar a nossa alma. Isaías capítulo 53, eu amo Isaías 53, ele fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Jesus manifestou a sua justiça, irmãos, não num trono de um palácio, o melhor palácio da sua época, num cenário lindo, enfeitado, decorado. Jesus manifesta a justiça de Deus na cruz, no madeiro, que para sua época era o pior lugar para alguém morrer. Era a morte mais humilhante do seu tempo, da sua época. Não existia forma pior de morrer para um judeu do que esta, pois ele morreu da pior forma. E Filipenses capítulo 2 diz que Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse malfeitor, ele se arrepende dos seus pecados. Quando ele reconhece que Jesus poderia lhe salvar, ele se arrepende dos seus pecados e imediatamente ele se rende a Jesus. Amém. Aquele homem se rende a Jesus. A Bíblia não fala que crimes ele cometeu, mas certamente crimes terríveis e hediondos, porque a condenação de cruz na época, irmãos, era a condenação para os piores criminosos da época. Certamente ele havia feito mal para muitas pessoas,
Certamente, irmãos, ele havia prejudicado muita gente. Certamente ele havia feito muito mal para ele mesmo, para sua família e para a família de muitas pessoas. Mas na cruz, ele abre os seus olhos, Jesus abre os seus olhos. Ele reconhece que Jesus era o seu Senhor e que o seu Salvador estava ali tão perto, tão próximo. E ali ele se arrepende. Ele se arrepende e ele chega para Jesus e diz assim: ele acrescenta e fala para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Depois de repreender o outro malfeitor, ele olha para Jesus e ele diz: quando tu vieres no teu reino, lembra-te de mim. Amém. Glória a Deus. Lembra-te de mim. E é lindo, irmãos, essa cena, porque eles estavam morrendo, os três estavam morrendo. Jesus e os outros transgressores estavam próximos da morte. E aí Jesus olha para ele e diz assim: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, ele é salvo, irmãos, instantes antes da sua partida. Ele parte com Jesus. Jesus estava ao seu lado, aquele que estava entregando a sua vida para salvar a vida de um vil pecador, de um terrível pecador. E se arrepender aqui, irmãos, se arrepender não é ter remorso. Se arrepender não é apenas se entristecer, se sentir culpado pelo mal que fez. O arrependimento que a Bíblia nos ensina, irmãos, é a disposição em mudar verdadeiramente. E Jesus é aquele que sonda o meu e o teu coração. Ele viu isso no coração daquele homem, porque Jesus, ele não olha apenas os nossos olhos. Nós enxergamos a aparência. Jesus, ele vê o nosso coração. E ele, ao sondar o coração daquele homem, ele vê um verdadeiro arrependimento. Eu não tenho dúvida que se aquele homem descesse da cruz e tivesse mais 40 anos de vida pela frente, ele viveria 40 anos temente a Deus, porque ele havia lá na cruz se arrependido a Cristo, e Jesus viu isso no coração dele. E quando Jesus encontrou no seu coração um coração arrependido, um coração inclinado, disposto a abandonar os pecados, os erros, se arrependeu de verdade para seguir agora esse Senhor, esse Salvador, Jesus disse para ele: hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Eu quero para isso trazer algumas aplicações, irmãos, para o meu e para o teu coração. A primeira aplicação que eu trago hoje é que, por melhor, irmãos, por melhor que o homem pareça ser aos nossos olhos, aos olhos da sociedade, por melhor que um indivíduo pareça ser, tem pessoas aí fora que se orgulham, irmãos, de dizer: eu nunca cometi um crime, eu nunca fiz mal para ninguém, eu sou trabalhador, eu construir uma família bonita, estou deixando um legado para minha família, estou deixando uma herança, eu ajudo aqueles que precisam, me dou bem com todo mundo. Essa pessoa, irmãos, ainda que pareça ser tão boa a ponto de dizer é uma pessoa exemplar, mas, irmãos, se essa pessoa, ainda que viva uma vida digna, reta, correta, honesta, uma vida de um trabalhador, uma trabalhadora, se não crer em Jesus, irmãos, nada o poderá salvar naquele dia. Se não crer em Jesus, se não se arrepender dos seus pecados, se não tomar a sua cruz e seguir Jesus, nada o livrará da condenação eterna. Porque nós não somos salvos por atos de justiça nosso. Nós não somos salvos, irmãos, por mérito nosso. A salvação, ela não é meritória. A salvação não é por obras. A salvação, ela não é comprada por aquilo que eu tenho para oferecer e que você tem para oferecer. A salvação, ela é pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça, pois sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Por melhor que a pessoa pareça ser e acha que seja, irmãos, só existe uma forma, irmãos, de sermos um dia livres da condenação eterna:
é nos dobrarmos diante daquele que morreu na cruz, em meu lugar e em teu lugar. Amém? A segunda aplicação que eu trago ao nosso coração nessa noite é que, por pior que o homem seja, irmãos, pior que uma pessoa pareça ser na sociedade, aos olhos do mundo, por pior que seja, se houver um arrependimento verdadeiro, genuíno, e crer verdadeiramente em Jesus, essa pessoa certamente será salva. Não existe pessoa, irmãos, que Jesus não possa salvar. Não existe. Por pior que pareça ser na sociedade, por pior que pareça ser, não existe pecador, pecadora que Jesus não pode salvar. Não existe. Porque, irmãos, o ato de justiça se manifestou na cruz, não eu estando lá pendurado, não você estando lá pendurado, mas por Jesus estando lá pendurado, dando a sua vida para nos salvar. A gente vê nessa passagem um homem ao lado de Jesus, um transgressor, alguém terrível, alguém certamente muito mal, mas que ao conhecer Jesus, ao estar perto de Jesus, a ter contato com Jesus, este homem reconhece que ele era um pecador terrível e que o seu Salvador estava ao seu lado. Ele se arrepende no seu coração de todos os seus pecados e ele decididamente, ele pede para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele estava dizendo: eu estou disposto a entregar a minha vida para o Senhor, eu estou disposto a te servir, eu estou disposto a dedicar a minha vida para te servir, eu estou disposto, decidido a mudar de vida para te seguir. Aquela vida antiga, aquela vida passada de males que eu cometi, nunca mais. A partir de hoje, a partir de agora, eu decido te servir, eu decido te seguir. A minha vida é do Senhor, a minha vida é tua, a minha vida é para o teu louvor, a minha vida é para a tua glória, a minha vida é para o teu louvor. E eu fico constrangido quando eu leio isso. Eu fico constrangido quando eu leio isso. Porque, irmãos, é como a história do filho pródigo. Exatamente. A história do filho pródigo, ela conta que o filho sai de casa para viver uma vida toda errada, uma vida dissoluta, longe da casa do pai. A história do filho pródigo é uma parábola. Ela está se referindo à minha vida e à tua vida. Que um dia nós, decididamente, andamos longe de Deus, decididamente, esbanjando todo o recurso que tínhamos, esbanjando o nosso tempo, esbanjando a nossa saúde, esbanjando os nossos valores, esbanjando tudo, jogando tudo fora, desprezando tudo e vivendo de costas para Deus. Nós vivemos assim muito tempo. Mas a história do filho pródigo conta que quando o filho chega a um ponto tão triste da sua vida, ele reconhece que está vivendo de forma tão miserável, vivendo uma vida humilhante, uma vida miserável. E ele se lembra que ele tem um pai, ele se lembra que tem uma casa, que o seu pai tem uma casa, que o seu pai tem trabalhadores que são muito felizes por servir o seu pai, que nada lhes falta. Não falta amor na casa do pai, não falta comida na casa do pai, não falta alegria na casa do pai, não falta cuidado na casa do pai, não falta paz na casa do pai, não falta segurança na casa do pai. E quando ele lembra disso, ele diz: muitos trabalhadores do meu pai têm fartura para comer e eu estou aqui vivendo nessa miséria. E aí ele diz: eu vou voltar para a casa do pai. Ele vira as costas e volta sentido a casa do pai. Ele volta para Deus. A história está dizendo, contando a narrativa de alguém quando volta para Deus.
E eu acho incrível isso, porque ele diz que quando ele está caminhando, ele está voltando, retornando para o Pai, ele entende no seu coração. E ele diz: quando eu chegar na casa do meu Pai, eu vou dizer para ele que eu não quero privilégio algum, porque eu não sou merecedor desses privilégios. Afinal de contas, fui eu que pequei, fui eu que saí. O Pai não me expulsou de casa, eu que quis sair, eu que quis viver uma vida assim. Ele vai caminhando e já planejando como ele ia chegar diante do seu Pai. E ele já pensa no seu coração, decide: eu não vou chegar na casa do meu Pai botando banca e pedindo novamente os meus direitos, porque ele sabia que ele não tinha mais direito nenhum. Ele não tinha direito nenhum. Ele sabia que ele não merecia nada. Ele não merecia nada, porque um dia ele desprezou tudo, jogou tudo fora. Ele desprezou o Pai, abandonou o Pai, a casa do Pai. E ele volta entendendo isso no seu coração. Aí ele diz: quando eu chegar diante do meu Pai, eu vou dizer para ele: Pai, perdoa-me, pequei contra ti. Pode me tratar como qualquer um dos teus trabalhadores. Ele volta entendendo que agora ele já não tinha mais privilégios, porque ele sabia que os seus pecados o havia condenado e o afastado da casa do Pai. Mas o texto diz, a parábola de Jesus, do filho pródigo, diz que quando esse filho está quase perto da casa do Pai, o pai não foi correndo buscar o filho, encontrar o filho quando ele estava perdido, mas o Pai estava aguardando o seu retorno. Assim é Deus. Ele nos dá liberdade, irmãos. Se quisermos virar as costas para Deus, vivermos uma vida dissoluta, Deus não nos força a ficar. Deus nunca nos forçará a ficar. Ele não coloca cadeado do lado de fora da porta. Quer ir, vai. Mas o Pai, Deus, Ele é um Pai amoroso, que Ele fica esperando o retorno. Diz que quando o filho está voltando, quase chegando em casa, diz que o pai vê o filho chegando, o pai conhece o coração, ele entendia que o seu filho já estava arrependido, que o seu filho já tinha provado o fel, o amargo da vida sem Deus, o desprezo, a humilhação de uma vida sem Deus. E quando o filho está a alguns metros da casa do pai, diz que o pai larga tudo e sai correndo e vai de encontro ao filho. Ele abraça o seu filho, ele dá um beijo no rosto do seu filho. Eu penso que um abraço muito demorado de um pai que morre de saudade pelo seu filho, tão amado, tão precioso. Ele abraça o seu filho, ele beija o seu filho e ele convida o seu filho. Antes do filho dizer, pai, me trata como qualquer um dos seus trabalhadores, antes do filho se expressar, o pai já diz, entre meu filho, vamos para casa. Ele entra, ele manda trocar as vestes do seu filho, dar um banho, deixa o seu filho limpo, purificando, santificando o seu filho, coloca uma sandália nova nos pés do seu filho, um novo anel no seu dedo, selando uma nova aliança entre pai e filho. Ele manda matar o novilho cevado e prepara uma grande festa. E ele diz, venham, regozijamo-nos, porque o meu filho que estava perdido foi achado. O meu filho que estava morto reviveu. Celebremos a volta do filho. Isso me constrange, porque um dia Deus fez exatamente isso comigo e contigo. Quantos anos vivemos longe de Deus? Mas quando nós voltamos para a presença de Deus, o Pai fez exatamente isso. O Pai fez exatamente isso. Ele nos abraçou, Ele nos amou. Ele não nos julgou, Ele não nos condenou. Ele não fez nenhuma exigência, a não ser que nós crêssemos nele. Amém. E Ele cuidou de nós, e Ele nos amou. E ninguém nos ama mais do que Ele. Nós estamos aqui nessa noite. Eu não sei como está o teu coração nessa noite, mas eu quero te dizer, eu quero te afirmar que ninguém te ama mais do que Deus. Ninguém te ama mais do que Deus.
Ninguém te ama mais do que Deus. Porque Deus entregou o seu Filho unigênito na cruz para morrer no meu e no teu lugar. Deus entregou Jesus na cruz para morrer no teu lugar, para salvar a tua vida, a minha alma e a tua alma. E por isso a justiça de Deus, ela se manifesta exatamente assim: em salvar o que crer, mas também em condenar o que não crer. Creia em Deus e você será salvo por Ele. Seja livre da condenação. Nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que faz tudo por nós, para nos salvar, e não quer nos ver nos perdermos. Deus nos ama. E Ele conhece a cada uma das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas transgressões. Ainda assim Ele nos ama. Vamos colocar em pé. Deus te ama exatamente como você é. Deus te ama verdadeiramente. Deus te ama de verdade. Deus te ama verdadeiramente.